Salve, fiel, salve, salve. Eu tô gravando esse vídeo aqui no meio do jogo da Sul-Americana. Assim, eu espero que o resultado contradiga o que eu tô falando aqui, né? Na verdade, não vai contradizer, porque não foi planejado, mas tomara que o resultado mude. E o Corinthians vence a partida, consiga um empate, que eu acho que já é um bom resultado. Mas assim, eu comentei semana passada com alguns amigos que deve ser muito fácil ser rival do Corinthians em noites de Copas continentais, porque a piada vem fácil, né? E o Corinthians parece que não trata as competições sul-americanas, tanto a Libertadores quanto a Copa Sul-Americana, com a seriedade que tem que tratar. E a minha sensação é que isso vem muito, isso parte também pela torcida. Existe uma soberba de que os times sul-americanos são inferiores, que os times sul-americanos você consegue ganhar, que as competições valem menos, né? Então, eu acho que isso parte da... Porque o Corinthians é o time do povo, é o time... e como o Miguel Batalha disse lá nos primórdios, é o povo que fará esse time. Então eu sinto que o Corinthians precisa desse empurrão da torcida, precisa da torcida empurrar, e assim, empurrar os dirigentes que empurram os jogadores. E assim, desculpa, não é treinador que tem que escolher qual a prioridade da temporada. Então assim, se o Ramon tá dizendo que a prioridade é o brasileiro, provavelmente isso veio do Augusto. E eu entenderia o brasileiro ser prioridade se a gente fosse um candidato a título. Eu acho que o nosso time, em condições que possam se tornar favoráveis, a gente pode até brigar pelo título. Uma pontuação menor. A gente teve alguns anos recentes com pontuação menor no brasileiro, 2017, 2020 e 2023. Que o campeão foi respectivamente 72, 71 e 70 pontos. Mas foram anos atípicos. O normal, a pontuação está sendo... O Botafogo fez 79 ano passado. A pontuação é disso para cima. 79, 80, 81, 87, 94. 94 foi muito acima, mas... Assim, a gente não tem time para fazer isso. Com o elenco atual. Claro que, bom, Ramon e a diretoria podem falar, pô, vai chegar 2 defensores no meio do ano, um meia reserva bom, um centroavante bom. Com isso dá para brigar. Com o elenco que a gente tem, dá para brigar. Porque o problema de você priorizar o brasileiro, e eu vejo assim, o Corinthians precisa priorizar ganhar títulos. E precisa priorizar as competições sul-americanas, porque nós não temos tradição nas competições sul-americanas. Nós temos poucas semifinais, só 2 Libertadores, 3 Sul-Americana, uma na Mercosul, só uma vez a gente avançou pro final, foi uma vez que a gente ganhou a Libertadores, em 2012. Então, assim, a gente precisa tratar essas competições com uma seriedade. Então, é uma prioridade. Tratar as competições sul-americanas como um objetivo maior já precisa ser para nós, com a tradição que nós temos, já tem que partir dessa premissa. Competição sul-americana é mais importante pra gente porque a gente precisa construir casca, passar a ser respeitado por adversários, por dirigentes rivais, por árbitros que tratam a gente como se fosse nada, dar 2 minutos de acréscimo aqui, porque sabe que a gente não vai chegar nunca. É verdade, a gente nunca chega em fases agudas de Libertadores, por exemplo, então prejudicar o Corinthians não custa nada. O cara não vai perder um jogo grande em prejudicar o Corinthians, né? Começa por aí. Agora, então já passa dessa premissa. Competição sul-americana, nós que não temos uma grande tradição, temos que tratar com mais importância. E aí, pensando no brasileiro, a prioridade, pô, se der para disputar o título brasileiro, claro, prioridade tem que ser brasileiro. Mas não é esse o cenário que se parte, sabe? O cenário que se parte, a gente tá numa segunda prateleira, você tem alguns times um pouco acima, e tem o Corinthians numa segunda prateleira. O Corinthians fazendo um bom campeonato brasileiro, pode fazer esses 70 pontos. Mas isso tem significado ser terceiro colocado. Vice, talvez. Pô, e é um time que tá precisando de títulos. A gente precisa de títulos. E a gente precisa se impor no cenário continental. Então, porra, vamos tratar a competição sul-americana, a competição continental, a sul-americana, com valor, com seriedade. Até porque a gente passou por muitas eliminações e situações não chega a ser vexatórias, mas algumas talvez vexatórias, mas assim, fracassos recorrentes em competição sul-americana. Então a eliminação pro Guarani em 2020 na Pré-Libertadores, esse ano de novo. Em 2021 caiu na primeira fase da Copa Sul-Americana, assim, um grupo fraquíssimo. 2022 fez uma boa Libertadores com o Vitor Pereira, verdade. 2023 cai na Libertadores na fase de grupos, chega até a semifinal da Copa Sul-Americana, sabe-se lá como, e toma um totó do Fortaleza, sabe? No passado até fez uma boa Sul-Americana dentro do contexto que a gente lutou contra o rebaixamento, fez jogos razoáveis contra o Racing, podia até ter avançado para a final, mas assim, é pouco, sabe? É pouco, e você vê os rivais todos galgando cada vez mais espaço. E o Corinthians precisa começar a tratar as competições sul-americanas com mais seriedade.
Até porque os times brasileiros não têm, assim, muitas glórias nas competições sul-americanas. Então, mano, ganhar uma Sul-Americana agora, ganhar uma Libertadores ano que vem, mano, nosso patamar já mudou completamente. Já é outro, não precisa ser ano que vem ganhar a Libertadores, mas ganhar a Libertadores até o final da década. Ganhar as duas, três competições sul-americanas, duas sul-americanas, uma Libertadores, o patamar já mudou, já é outro patamar. Já não é o patamar de um time que é recorrentemente eliminado, aquela brincadeira do acesso negado. Que é isso, né? Os rivais vão brincando com a gente porque, a gente não consegue crescer nas competições sul-americanas. Então, assim, uma coisa que eu vejo, o Corinthians precisa tratar com maior seriedade. E pro Corinthians tratar com maior seriedade, quem precisa primeiro em fazer esse empurrão somos nós, é a Fiel. Enquanto a Fiel tratar com essa soberba, é o Huracan, é o Barcelona de Guayaquil, não levar a sério a competição, os dirigentes vão continuar tratando assim e vão passar isso para a comissão técnica, para os jogadores dessa letargia que a gente está vendo hoje aí. Não importa jogar com time misto, tudo bem jogar com time misto. Não, não é tudo bem. É um título que a gente não tem, aliás, é o único título que a gente não tem dos que são disputados hoje. Olha que competição importante para nós. Mas a gente trata como se fosse um estorvo, né? Não é estorvo. Não é estorvo. Principalmente para um time que precisa criar identidade nas competições sul-americanas. Precisa ter mais respeito perante os rivais, perante árbitros, perante dirigentes. E hoje o Corinthians não tem. Não tem porque tem pouca história nas competições sul-americanas. E não dá para um time do tamanho do Corinthians, que é o maior campeão do principal estadual do Brasil, o segundo maior campeão brasileiro, tem 2 títulos mundiais, é o último campeão sul-americano mundial. Em 17, 18 edições de mundial, foi o único sul-americano que ganhou. Tá, ter essa história tão pobre das competições sul-americanas, sabe? Acho que a gente precisa acordar e falar, porra, a gente precisa, é necessidade ter mais história, ter mais conquistas, ter mais sucessos nas competições sul-americanas, porque hoje a gente coleciona, infelizmente, fracassos. E se for tratar as competições sul-americanas como a gente tratou a Libertadores esse ano, tratando com a soberba que a gente tratou o time venezuelano e o Barcelona de Guayaquil, e assim, esse relaxo, esse desleixo completo que está tratando a Copa Sul-Americana, vai continuar colecionando mais fracassos do que sucessos. É isso, vai Corinthians!